Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. O ar gelado da noite de junho cortava minha pele, mas o verdadeiro frio vinha de dentro. Os meus dedos, antes firmes, tremiam incontrolavelmente enquanto eu tentava fechar o último botão do casaco. Não adiantava. O pânico era um nó na minha garganta, apertando-a a cada respiração. Eu estava de joelhos, as mãos sujas de terra úmida e fria. A lâmpada de querosene que eu trouxera lançava sombras distorcidas sobre as lápides, transformando-as em figuras grotescas que pareciam observar-me. O cheiro à terra molhada e a flores murchas era intenso, mas havia algo mais, um odor metálico e doce que me revirava o estômago. O som. O som. Um sussurro, quase inaudível, que parecia vir de todas as direções e de nenhuma ao mesmo tempo. Ele está aqui, pensei, o coração a bater descompassadamente contra as costelas. Ele está mesmo aqui. A pá, que momentos antes eu segurava com uma determinação desesperada, estava, agora ao meu lado, abandonada. Os meus olhos fixaram-se na terra revolvida à minha frente, na cova aberta que eu próprio cavara. E então eu vi, não o que esperava, não o que temia, mas algo muito pior. Algo que me fez gritar. Um grito que se perdeu no silêncio opressor do cemitério, engolido pela escuridão e pelo terror que se instalara em cada fibra do meu ser. Tudo começou há 3 semanas com um convite. Um convite para um lugar que eu jurara nunca mais pisar. 3 semanas antes daquela noite fria e terrível, o envelope branco e pesado chegou pelo correio. Não tinha remetente, apenas o meu nome e endereço escritos à mão, numa caligrafia elegante e antiquada que me era estranhamente familiar. Daniel. Era assim que me chamava, e a visão daquelas letras no papel fez um arrepio percorrer a minha espinha. Abri-o com uma hesitação que não era comum em mim. Lá dentro, uma única folha de papel pergaminho com uma tinta preta desbotada anunciava: Caro Daniel, a presença de Vossa Excelência é solicitada no cemitério da Colina, à meia-noite do dia 12 de junho, para um assunto de extrema importância familiar. A sua ausência será considerada uma renúncia irrevogável. O cemitério da Colina. O nome ecoou na minha mente como um sino fúnebre, um lugar que eu tinha riscado do meu mapa mental há mais de 20 anos. Desde a morte da minha irmã mais nova, Sofia, eu tinha feito uma promessa a mim mesmo. Nunca mais pisaria naquele solo. Aquele lugar era sinônimo de perda, de dor, de um vazio que nunca se preencheu. A minha família, ou o que restava dela, sabia da minha aversão. Ninguém me forçaria a voltar. Mas assunto de extrema importância familiar e renúncia irrevogável eram palavras que me picavam a curiosidade. E mais importante, o medo. Medo do que eu poderia perder. Medo do que poderia ser revelado. Passei os dias seguintes a tentar ignorar o convite. A carta ficou na mesa da cozinha, um lembrete silencioso e perturbador. Tentei ligar para os meus tios, os únicos parentes próximos que me restavam, mas os telefones deles pareciam mortos. Ninguém atendia. Era como se tivessem desaparecido ou estivessem a evitar-me. A cada dia que passava, a sensação de que algo estava errado aumentava. As noites eram povoadas por sonhos fragmentados, sombras a dançar entre lápides, o choro distante de uma criança, embora eu soubesse que não havia crianças na minha família que pudessem estar ligadas a isso. A pressão era discreta, mas constante, como uma névoa fria que se infiltrava em cada canto da minha vida. No dia 12 de junho, o sol pôs-se, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, e eu ainda estava em casa, a lutar contra a minha própria vontade. A minha razão gritava para eu ficar, para ignorar aquela charada macabra, mas algo mais profundo, uma espécie de impulso irracional, uma necessidade de saber, começou a vencer. A curiosidade, o medo do desconhecido e a sensação de que, se eu não fosse, algo irreversível aconteceria, empurraram-me para a porta. Eu não sabia o que me esperava, mas a ideia de não saber era ainda mais aterrorizante. Compreendido. A decisão de ir não foi fácil. Cada passo para fora de casa parecia uma luta contra uma força invisível que me puxava para trás. A noite estava escura, sem lua, e o vento frio de junho parecia sussurrar avisos ao meu ouvido. O carro, que normalmente era o meu refúgio,
parecia agora uma caixa de metal claustrofóbica. As luzes da cidade foram ficando para trás, substituídas pela escuridão crescente da estrada rural que levava ao cemitério da colina. As árvores à beira da estrada pareciam esqueletos retorcidos, e as sombras dançavam à medida que os faróis do carro as iluminavam. O portão de ferro forjado do cemitério surgiu na escuridão, imponente e enferrujado. Estava entreaberto, como se me esperasse. Estacionei o carro um pouco mais à frente, o motor ainda a tremer, e desliguei os faróis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, apenas quebrado pelo som do meu próprio coração a bater forte. Peguei na lanterna que tinha trazido, um objeto familiar que agora parecia estranhamente pesado na minha mão. O ar dentro do cemitério era diferente, mais denso, carregado de uma umidade fria e de um cheiro a terra e a algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me causava arrepios. Passei pelo portão, sentindo o metal frio roçar na minha roupa. As lápides erguiam-se como dentes partidos na escuridão, algumas inclinadas, outras cobertas de musgo, todas testemunhas silenciosas de vidas passadas. A minha lanterna cortava a escuridão, revelando nomes e datas, histórias esquecidas. Eu tentava manter a calma, racionalizar a situação. Era apenas um cemitério, um lugar de descanso. Mas a minha mente teimava em pregar-me partidas, transformando cada sombra numa figura, cada sussurro do vento num lamento. A cada passo, a sensação de estar a ser observado aumentava. Uma pressão invisível que me fazia virar a cabeça constantemente, esperando ver algo que não estava lá. Procurei por qualquer sinal de vida, qualquer indicação de que alguém mais estaria ali. Mas não havia carros, nem luzes, nem vozes. Apenas o silêncio opressor e a minha própria respiração ofegante. O relógio no meu pulso marcava 10 para a meia-noite. Eu estava ali no lugar que mais temia, por um convite misterioso, sem saber o que me esperava. A ansiedade era uma corrente elétrica a percorrer o meu corpo, e a minha imaginação começava a correr solta, pintando cenários cada vez mais sombrios. O caminho principal do cemitério, ladeado por ciprestes antigos e túmulos grandiosos, parecia estender-se infinitamente. A cada passo, a terra sob os meus pés parecia mais macia, mais úmida, como se estivesse a absorver a minha própria vitalidade. A lanterna, antes um farol de segurança, agora parecia apenas realçar a escuridão à minha volta, criando mais sombras do que luz. Os nomes nas lápides passavam por mim como fantasmas silenciosos, e a minha mente começou a pregar-me partidas. Via vultos no canto do olho, ouvia o farfalhar de folhas que não existiam, sentia o ar frio na nuca, como se alguém estivesse a respirar ali. O relógio no meu pulso vibrou, marcando a meia-noite. Um arrepio percorreu-me a espinha. Era a hora. Parei no meio de um aglomerado de túmulos antigos, o coração a martelar no peito. O convite não especificava um local exato, apenas cemitério da colina. Eu estava ali, exposto, vulnerável. Olhei em volta, a lanterna a varrer o terreno, procurando por qualquer sinal, qualquer movimento. Nada. Apenas o silêncio pesado e a escuridão. Comecei a questionar a minha sanidade. Teria sido tudo uma brincadeira cruel? Uma armadilha? Foi então que o senti. Não vi, não ouvi, mas senti. Uma presença. Não era o vento nem a minha imaginação. Era algo denso, pesado que pairava no ar, fazendo os pelos dos meus braços se arrepiarem. A temperatura pareceu cair ainda mais, e a minha respiração formou pequenas nuvens no ar. Virei-me lentamente, a lanterna a tremer na minha mão, e lá estava. Não uma pessoa, não um fantasma, mas uma lápide que eu nunca tinha visto antes, embora conhecesse aquele cemitério como a palma da minha mão, ou pelo menos pensava que conhecia. Era diferente das outras. Não era de mármore polido ou granito gasto. Parecia feita de uma pedra escura e irregular, quase negra, e não tinha nome nem datas. Apenas um símbolo gravado, uma espiral intrincada que parecia mover-se ligeiramente à luz da minha lanterna. E debaixo do símbolo, uma única palavra gravada de forma tosca, como se tivesse sido arranhada na pedra com uma unha. Sofia, o nome da minha irmã. O ar pareceu rarear nos meus pulmões. Não era possível. A lápide da Sofia estava noutro local,
num jazigo familiar. O que era aquilo? E quem a tinha colocado ali? O meu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Sofia. A palavra gravada na pedra escura era um punhal a perfurar as minhas memórias mais dolorosas. A minha mente lutava para processar aquilo. Era impossível. A Sofia estava enterrada no jazigo da família, a quilômetros dali, num cemitério diferente. Eu tinha estado lá, tinha visto o seu nome gravado no mármore frio. Aquilo tinha de ser uma ilusão, uma brincadeira de mau gosto, uma alucinação provocada pelo medo e pela escuridão. Aproximei-me da lápide, a lanterna a focar-se na espiral e no nome. Passei os dedos trêmulos sobre a pedra áspera. Era real. A textura fria e irregular. A profundidade das letras gravadas. Não era uma miragem. O símbolo da espiral parecia hipnotizar-me, e por um instante tive a sensação de que a própria pedra pulsava com uma energia fria e antiga. A minha respiração tornou-se irregular, e um zumbido começou a preencher os meus ouvidos. Quem fez isto? Sussurrei para o vazio, a minha voz a soar estranha e fraca. Olhei em volta freneticamente, esperando ver alguém, qualquer um, que pudesse explicar aquela aberração. Mas o cemitério continuava imerso num silêncio sepulcral, apenas quebrado pelo som do vento a farfalhar nas folhas secas e pelo meu próprio pânico crescente. A sensação de estar a ser observado intensificou-se, mas agora não era apenas uma sensação, era uma certeza arrepiante. De repente, a luz da minha lanterna começou a falhar, a piscar erraticamente. Bati nela, sacudia, mas era inútil. A luz diminuiu até se apagar por completo, mergulhando-me numa escuridão absoluta. O pânico transformou-se em terror. Eu estava ali, no meio do cemitério, ao lado de uma lápide impossível com o nome da minha irmã e completamente às escuras. O cheiro metálico e doce que eu tinha sentido no prólogo e que me revirava o estômago tornou-se mais forte, quase insuportável. E então ouvi-o novamente. O sussurro, mais próximo agora, mais claro. Não era o vento, era uma voz. Uma voz que parecia vir de dentro da própria terra, de dentro daquela lápide. Uma voz que chamava o meu nome, pronunciado por uma voz que não era uma voz, mas uma vibração que ressoava nos meus ossos, que parecia vir de todas as direções e de nenhuma. Era um som que me perfurava a alma, um lamento antigo e ao mesmo tempo familiar. Daniel, a escuridão era total, densa, sufocante. Estendi a mão à minha frente, tateando o vazio, desesperado por encontrar algo sólido, algo que me ancorasse na realidade. Os meus dedos roçaram na pedra fria da lápide, e um choque percorreu o meu braço. Era como se a própria pedra estivesse viva, a vibrar com aquela voz. Recuei um passo, depois outro, tropeçando em algo invisível no chão. Caí de joelhos, as mãos a afundarem-se na terra úmida. O cheiro metálico e doce era agora avassalador, quase me fazendo engasgar. Era o cheiro de sangue. Um pânico gelado apoderou-se de mim. O que era aquilo? O que estava a acontecer? A voz voltou, mais insistente, mais próxima. Não me deixes, Daniel. Era a voz de Sofia. Não a voz da criança que eu me lembrava, mas uma versão distorcida, mais velha, carregada de uma tristeza e uma raiva que me fizeram gelar o sangue. Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. O medo paralisou-me. A minha mente, que até então tentava encontrar explicações lógicas, começou a desmoronar-se. Eu estava no cemitério da colina, à meia-noite, a ouvir a voz da minha irmã morta, a chamar-me de uma lápide desconhecida. Os sussurros multiplicaram-se, misturando-se com o som do vento e o farfalhar das folhas. Parecia que o cemitério inteiro estava a acordar, a respirar à minha volta. As sombras antes estáticas pareciam mover-se, a dançar na periferia da minha visão, mesmo na escuridão total. Levantei-me cambaleante, os meus olhos a tentarem desesperadamente perfurar a escuridão. Eu precisava sair dali, precisava fugir. Mas para onde? A voz de Sofia ecoava na minha cabeça, repetindo o meu nome, misturada com outros sons indistintos, como arranhões na terra, ou o som de algo a ser arrastado. A cada segundo, a sensação de que não estava sozinho intensificava-se. Eu não estava apenas a ser observado, eu estava a ser caçado. O ar tornou-se pesado, quase palpável,
e o cheiro metálico e doce intensificou-se a ponto de me causar náuseas. Os sussurros, antes distantes, agora pareciam rodear-me, formando um coro disforme de vozes que se entrelaçavam com a de Sofia. Não me deixes, não me deixes. A escuridão era uma entidade viva, e eu sentia-a a fechar-se à minha volta, a apertar-me. Os arranhões na terra tornaram-se mais nítidos, mais próximos, como se algo estivesse a rastejar na minha direção, vindo de debaixo do solo. Tropecei novamente, e desta vez, a minha mão encontrou algo duro e frio. A pá. A mesma pá que eu tinha visto no prólogo, agora abandonada ali como se estivesse à minha espera. Um impulso irracional, uma ordem vinda de algum lugar profundo e primitivo da minha mente, apoderou-se de mim. Eu tinha de cavar. Tinha de encontrar a origem daquela voz, daquele cheiro, daquele terror. Era a única forma de parar aquilo, de entender. Agarrei a pá com as duas mãos, o metal gelado a queimar-me a pele. Comecei a cavar freneticamente, sem saber o que procurava, apenas impulsionado por uma necessidade desesperada de expor o que estava escondido. A terra úmida voava para trás, as minhas mãos a formarem bolhas, mas eu não sentia dor, apenas a urgência. A cada golpe da pá, os sussurros pareciam intensificar-se, e a voz de Sofia tornava-se mais clara, mais exigente. Mais fundo, Daniel, mais fundo. A minha respiração era ofegante, o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a terra. Eu estava a cavar a minha própria sanidade, a minha própria sepultura. A cova crescia, e o cheiro metálico e doce tornava-se insuportável. Eu sabia o que era: sangue. Mas de onde? E por quê? A minha mente girava, tentando encontrar uma explicação, uma lógica para o pesadelo em que me encontrava. Mas não havia lógica ali, apenas o terror primordial. E então, a pá atingiu algo. Não era pedra nem raiz, era algo macio, mas resistente. Algo que parecia carne. O choque percorreu-me o corpo e a pá escorregou das minhas mãos, caindo com um baque abafado na terra. O cheiro metálico e doce explodiu, invadindo as minhas narinas, e o zumbido nos meus ouvidos transformou-se num grito agudo que parecia vir de dentro da minha própria cabeça. Os sussurros tornaram-se mais altos, mais frenéticos, e a voz de Sofia, agora um lamento choroso, parecia vir diretamente de debaixo da terra. Daniel, o que fizeste? Com as mãos nuas, comecei a afastar a terra à volta do que a pá tinha atingido. A escuridão era total, mas os meus dedos, guiados por um terror instintivo, tateavam a superfície. Era um tecido, úmido e pegajoso, enrolado à volta de algo. O tecido estava encharcado com aquele líquido espesso e adocicado. Puxei, e o embrulho cedeu, revelando uma forma familiar. Era uma boneca. A boneca da Sofia. Aquela que ela levava para todo o lado, a sua companheira inseparável. Mas não era a boneca que eu me lembrava. Os seus cabelos loiros, antes brilhantes, estavam emaranhados e escuros, colados por algo. Os seus olhos de vidro, antes azuis e inocentes, estavam agora vazios, e dos seus orifícios escorria um líquido escuro e viscoso, que brilhava à luz fraca da minha lanterna, que por um milagre voltou a piscar erraticamente. A sua roupa, um vestidinho branco, estava rasgada e manchada, não de terra, mas daquele mesmo líquido escuro. E então, viu, não o que esperava, não o que temia, mas algo muito pior. A boneca da Sofia estava a chorar. Lágrimas escuras escorriam dos seus olhos vazios, e um som, um lamento abafado, parecia vir dela. A sua pequena boca de pano, antes cosida num sorriso, estava agora ligeiramente aberta, e de lá, um fio daquele líquido escuro escorria como se ela estivesse a vomitar. Foi nesse momento que gritei. Um grito que se perdeu no silêncio opressor do cemitério, engolido pela escuridão e pelo terror que se instalara em cada fibra do meu ser. A boneca da Sofia, estava ali na cova que eu cavara, a chorar lágrimas de sangue, e a voz de Sofia, a voz da minha irmã, sussurrou diretamente no meu ouvido, vinda de lugar nenhum e de todo o lado. Finalmente, Daniel, encontraste-me. O grito que me escapou foi mais um som de desespero animal do que humano. Recuei, tropeçando nos meus próprios pés, as mãos ainda sujas de terra e daquele líquido viscoso. A boneca,
com os seus olhos vazios e as lágrimas escuras, parecia fixar-me, e o lamento abafado que dela emanava preenchia o ar. A voz de Sofia, agora, não era apenas um sussurro, mas uma presença que me envolvia, que me apertava, que me sufocava. Encontraste-me, repetiu, e a palavra ecoou na minha mente, multiplicando-se, distorcendo-se, transformando-se num coro de acusações. Eu estava ajoelhado, as mãos a tremer incontrolavelmente, os olhos fixos na boneca. A luz da lanterna, que antes piscava, agora se mantinha acesa, mas a sua luz parecia fraca, incapaz de afastar a escuridão que me rodeava. As sombras das lápides pareciam estender-se, a alongar-se, a envolver-me. O cheiro de sangue e terra molhada era insuportável, e o meu estômago revirava-se. Eu queria vomitar, mas o nó na minha garganta impedia-me. Não, não pode ser, balbuciei, a minha voz quase inaudível. A minha mente tentava desesperadamente encontrar uma explicação racional. Uma brincadeira? Uma armadilha? Mas a boneca, a sua aparência macabra, as lágrimas escuras, a voz, aquilo era demasiado real, demasiado íntimo para ser uma farsa. Era a boneca da Sofia, a que ela nunca largava, a que foi enterrada com ela. A voz de Sofia, vinda de lugar nenhum e de todo o lado, continuou. Tu prometeste, Daniel, prometeste que nunca me deixarias. A acusação era um golpe no meu peito. Eu tinha prometido protegê-la, estar sempre com ela. Mas a morte tinha-a levado, e eu, um miúdo assustado, não pude fazer nada. A culpa que eu pensava ter enterrado há anos ressurgiu com uma força avassaladora, esmagando-me. Senti um frio intenso na nuca, como se uma respiração gelada me tocasse. Não me atrevi a virar. Sabia que não havia nada para ver, mas a sensação de uma presença, de algo ali comigo, era inegável. Era a própria Sofia, ou algo que se alimentava da minha dor, do meu medo. A boneca na cova parecia mover-se ligeiramente, como se estivesse a respirar. E o lamento, o choro abafado, tornou-se mais alto, mais claro, um som que me rasgava por dentro. Eu estava preso, preso na escuridão, preso na minha culpa, preso com a minha irmã morta. O lamento da boneca e a voz de Sofia, que agora parecia vir de dentro da minha própria cabeça, eram um tormento. A culpa, um peso esmagador, prendia-me ao chão. Eu estava paralisado, aterrorizado, mas também estranhamente hipnotizado pela cena à minha frente. A boneca, com as suas lágrimas escuras, era a personificação da minha falha, do meu trauma. Tu deixaste-me, sussurrou a voz, e desta vez senti um toque frio e úmido na minha mão. Olhei para baixo. Uma pequena mão, pálida e translúcida, parecia emergir da terra ao lado da boneca, estendendo-se na minha direção. Não era a mão de uma criança viva, mas algo etéreo, quase espectral. O meu corpo reagiu antes que a minha mente pudesse processar. Recuei bruscamente, o pânico a atingir um novo pico. A boneca, ou o que quer que estivesse a manipulá-la, parecia reagir à minha repulsa. O lamento intensificou-se, transformando-se num choro agudo e penetrante que me perfurava os tímpanos. A pequena mão espectral começou a tremer, e a terra à volta da cova começou a agitar-se, como se algo estivesse a mover-se por baixo. As sombras das lápides pareciam dançar mais freneticamente, e o vento uivava, um som que se misturava com o choro da boneca e os sussurros que me rodeavam. Não me deixes de novo, Daniel. A voz de Sofia era agora um grito desesperado, cheio de dor e ressentimento. Eu sabia o que ela queria. Ela queria que eu atirasse dali, que a levasse comigo. Mas como? E o que era ela agora? A boneca? A voz? A presença que me gelava a alma? A minha mente, à beira do colapso, debatia-se entre a lógica e o terror. Aquilo não podia ser real, mas era. Cada fibra do meu ser gritava que era real. A escolha era clara, embora insuportável. Eu podia ceder ao medo, tentar fugir daquele pesadelo e provavelmente enlouquecer no processo. Ou podia enfrentar o que estava ali, o que quer que fosse, e tentar encontrar uma forma de parar aquilo, de libertar Sofia, ou de me libertar a mim mesmo. A minha mão, ainda suja de terra e daquele líquido escuro, encontrou a pá novamente, não para cavar, mas para me defender, para lutar contra o terror que me consumia. A pá na minha mão era um peso reconfortante, uma âncora na maré crescente do meu pânico.
Não era uma arma contra o sobrenatural, mas um símbolo da minha recusa em ceder. A voz de Sofia, misturada com o choro da boneca e os sussurros do cemitério, tornou-se um coro ensurdecedor. A pequena mão translúcida que emergia da terra tentava agarrar-me, os dedos espectrais a roçarem na minha pele, gelando-me até aos ossos. "Eu não te deixei, Sofia!" gritei, a minha voz rouca e embargada pelo medo e pela dor. "Eu não te deixei, eu estava lá, eu tentei!" As palavras eram uma torrente de culpa e desespero, libertadas após anos de aprisionamento. A boneca na cova pareceu encolher-se ligeiramente e o choro diminuiu por um instante. A mão espectral recuou um pouco. Foi então que percebi. Não era raiva que eu sentia da parte dela, mas dor. Uma dor imensa, incompreendida, que se manifestava como uma acusação. A minha irmã não estava ali para me assombrar, mas para ser ouvida, para ser libertada da sua própria angústia. Aquele cemitério, aquela lápide, aquela boneca, eram manifestações do seu sofrimento e talvez do meu. Com a pá ainda na mão, mas sem intenção de a usar para atacar, aproximei-me da cova. A luz da lanterna, que ainda teimava em piscar, iluminou a boneca. As lágrimas escuras continuavam a escorrer, mas o lamento era agora mais suave, mais triste. Abaixei-me, estendendo a mão para a boneca. "Sofia", sussurrei, a minha voz tremendo. Eu sinto muito por não ter conseguido proteger-te, mas eu estou aqui agora. Eu estou aqui." No momento em que os meus dedos tocaram a boneca, uma onda de frio intenso percorreu-me o corpo, seguida por uma sensação de leveza. A boneca desfez-se em pó nas minhas mãos, e as lágrimas escuras evaporaram-se no ar. O cheiro metálico e doce desapareceu. Os sussurros cessaram. A voz de Sofia, pela última vez, ecoou na minha mente, mas desta vez era clara, suave e cheia de paz. "Obrigada, Daniel." A escuridão do cemitério não parecia mais ameaçadora, apenas escura. A lápide com o nome Sofia e o símbolo da espiral ainda estava lá, mas a sua aura de terror tinha desaparecido. Levantei-me, o corpo exausto, mas a mente estranhamente calma. Eu tinha vindo ao cemitério para um convite misterioso e tinha encontrado algo muito mais profundo. A libertação de um trauma antigo, a aceitação de uma perda que eu nunca tinha verdadeiramente processado. Caminhei de volta para o portão. O ar frio de junho já não me cortava a pele. Apenas o silêncio da noite me acompanhava. Mas agora era um silêncio de paz, não de opressão. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que, finalmente, Sofia estava em paz. E eu também. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.